Fala, Alan, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Joia! Que Estamos chegando bom. próximo aí da Semana das Mães aí para dar um abraço, né? Se dedicar aí, mandar aquela mensagem para sua mãe, aquele aperto que depois a gente vai falar desse canhoto, né? Então manda aquele abração para ela que semana que vem aí tem o Dia das Mães chegando. É isso aí. Muito Primeiramente, bom, né? muito bem-vindo aí à nossa live de hoje, né? A gente ficou um tempinho aí sem bater um papo. E agora estamos retomando as nossas lives, pessoal. Para quem não conhece, por favor, Alan, se apresente aí, por gentileza. Bom, boa noite a todos. Obrigado aí, Wesley, mais uma vez pelo convite, pela parceria, né? Bom, eu sou osteopata, né? E eu gosto de dizer que eu sou osteopata que trabalho segundo as 5 leis biológicas da nova medicina germânica, né? Eu gosto Uhum, sempre de utilizar essa visão, né, da nova medicina germânica. Eu sempre com a visão osteopática, tive já uma ideia, né? A gente já tem o hábito de olhar o ser humano de uma forma um pouco mais integrativa, como a gente diz, né? Uma coisa um pouco mais global. E eu sempre uhum, senti a necessidade de compreender um pouco mais a história de vida das pessoas, né? Tentar entender se de alguma forma o que a pessoa vivenciou ao longo da vida dela poderia impactar no organismo, né? uhum. E como sempre me interessei por esse assunto e na busca, um dia tive a possibilidade de conhecer o conceito da nova medicina germânica, né? E eu falo que foi aquele amor à primeira vista, né? Igual aconteceu com a osteopatia na minha vida, né? Então eu senti que ali era a chave que precisava para eu compreender um pouco mais o porquê, né? Além da parte física, o porquê que as pessoas adoeciam e, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade também de enxergar a doença de uma outra forma, né? E foi assim Uhum. que eu entrei nesse mundo, né, da parte psíquica, emocional, enfim, era algo muito novo para mim, né, naquela época. E a partir disso, houve um despertar de uma série de buscas, né? Já que não era da minha competência o conhecimento da parte psíquica, eu fui me aprofundar a partir dessa abertura que a nova medicina germânica né, gerou na minha vida, né? E aí eu fui Uhum. mergulhar aí nesse universo psíquico emocional e aí fiz uma série de coisas que é o que eu gosto de compartilhar, né, com as pessoas e principalmente aí com os alunos, né, que é o tema um pouco dessa nossa live, né. Então é isso Sim, que eu faço hoje no consultório, né. bacana. Pessoal, para quem não conhece o Alan ele é referência aí no Brasil falando sobre as 5 leis biológicas. Né? Então, essa live de hoje é porque a gente tem muitos alunos. Né? Eu sou o coordenador do curso do Alan aqui em São Paulo. E a gente tem muitos alunos, inclusive eu fui aluno do Dr. Alan Borges, e a gente tem aquele conceito, né? Eu sei as 5 leis biológicas, né? Eu sei que conflito que está acontecendo. Esse paciente ele está numa fase ativa, ele está numa fase PCL. Mas aí chegava aquela pergunta, né, Alan? Que acredito que quando você comenta nos cursos lá, né? Que chegou para você, provavelmente está chegando aí para você também que está nos assistindo. Eu sei de tudo isso. E agora? Como que eu vou fazer essa conduta? Como que eu levo à frente essas coisas com o meu paciente? Porque, como o Alan sempre comenta, falar, saber, a nova medicina, ela é muito exata. Mas vem aquele outro passo que a gente vai ter que dar para fazer aquela caminhada, né? Eu sei de tudo isso, mas e agora? O que que eu faço para poder ajudar o meu paciente com aquele conceito que eu já tenho? Então, essa é a live de hoje, esse é o nosso tema, né? Será que você que trabalha com as 5 leis biológicas, você realmente entende, você está tratando o seu paciente ou só está falando para ele sobre o que ele tem, o que ele já passou? Porque muitas das vezes a gente nem precisa falar mais nada.
Porque se a gente entende a fase que esse paciente está, ele já passou por ela, certo? Então, para que eu vou fazer esse comentário? Então, essa é a live de hoje. O Alan ele vai comentar um pouquinho para vocês aí que estudam as 5 leis biológicas, né? Algumas alternativas, como foi a vivência dele, qual foi a pergunta que ele fez para que ele pudesse aprofundar, né, ainda mais nesse conceito para poder ajudar os pacientes dele, que já vem fazendo tempo. Vai dividir esse conhecimento com a gente. Aqui em São Paulo, ele fez essa turma no ano passado, né? O pessoal adorou de montão e com certeza a gente, inclusive eu, consigo aplicar e ter bons resultados. E agora o Alan ele vai comentar sobre isso, porque é a importância de você dar o seu segundo passo quando você entende das 5 leis biológicas. É isso aí. Essa é uma, né, se você disse bem, né, essa pergunta foi uma das coisas que eu mais ouvi, né, enquanto eu ministrava os cursos da Nova Medicina Germânica, que era justamente essa sensação de que o aluno tinha total compreensão, né, ele sabia exatamente o que estava acontecendo, conseguia interpretar muito bem, identificar todos os processos com muita precisão, só que faltava o próximo passo, faltava sempre um algo a mais, né? E aí era a pergunta que eles faziam, e agora, o que eu faço, né? E não só os alunos, eu também me coloco sempre nessa posição de aluno, né? Porque a gente está sempre aprendendo. E eu passei por todo esse processo, né? Eu fui buscar o conhecimento da nova medicina germânica. E a gente, lógico, num primeiro momento, a gente está muito habituado a buscar técnicas, né? Enfim, na nossa profissão, você sempre vai tentar buscar alguma coisa para você trazer para o seu consultório, para tentar aplicar no seu paciente, para ter mais resultados, ser mais preciso, né? Isso é característica do profissional da área da saúde, né? Quando eu fui estudar o conceito da nova medicina germânica, eu também fui com essa ideia. Falei, poxa, eu vou aplicar, né? E eu ficava na busca de tentar compreender ou tentar saber como que eu ia colocar isso daí no dia a dia, né? E eu vi que num primeiro momento eu estava equivocado até na própria percepção que eu tinha em relação à nova medicina germânica. Porque muitas pessoas também acabam se equivocando na percepção que tem em relação ao conceito, né? Por quê? Porque ele não é uma técnica. A nova medicina germânica não é uma técnica. Então, ela não é um modelo de tratamento, né? Só que muitas pessoas, até para poder vender, para ser mais comercial, acabam colocando como uma terapêutica, né? Como uma forma de terapia, né? Mas não. O que Hammer deixou foi um conhecimento. São mapas. Na verdade, são mapas interpretativos em que você consegue compreender todo o processo de uma chamada doença em que se integra a psique, o cérebro e o corpo, que é o que a gente chama que é a doença acontecendo em 3 níveis, né? Ou o sintoma acontecendo em 3 níveis. E basicamente o que o profissional iria fazer é ter esse conhecimento, tornar consciente e, quando possível, encontrar o que Hammer chama de solução real, que seria basicamente a mudança, né? Então, eventualmente, Hammer sempre colocava isso, né? Se você tem um problema no trabalho, talvez a solução seja mudar de trabalho, né? Então, parava aí. Só que grande parte, eu falo assim, isso é tão interessante, né, Wesley? É igual quando a gente começa a fazer a formação em osteopatia e a gente vai lá e aprende a parte manipulativa musculoesquelética, né? E a gente fica super feliz porque o resultado, né, a melhora do paciente e tal, né? Só que quando você começa a estudar, você vê que normalmente o sistema musculoesquelético é secundário. E dá aquela frustração, né? Porque você fala assim, grande parte dos pacientes que nos procuram não tem uma história traumática no sistema musculoesquelético. Mas ele tem uma dor musculoesquelética, né? E aí, conforme você vai aprofundando nos seus conhecimentos, você vai vendo que o sistema musculoesquelético é muito mais adaptativo ao sistema facial, ao sistema visceral, ao sistema crânio-sacral, ou até mesmo ao sistema emocional, enfim, né? E aí você começa a compreender o todo e você diz assim, puxa, se eu tivesse parado lá,
eu seria apenas um manipulador e eu estaria trabalhando normalmente no sistema secundário e não no primário, né? Então, Uhum. eu tive mais ou menos essa sensação que se eu ficasse tentando trabalhar apenas com a solução real ou com essa ideia de que existe um DHS e esse DHS é a causa do que está acontecendo e aí todo mundo fica em busca desse DHS, ninguém consegue encontrar esse DHS e fica uma dificuldade para se trabalhar, né? A pessoa chega com câncer de mama, você fica tentando encontrar o conflito do câncer de mama, o outro chega com a dor, você fica tentando encontrar o conflito da dor, né? Enfim, e ficava meio estranho aquele processo na minha cabeça, né? E eu tinha uma certa dificuldade. Quando eu ia trabalhar, o paciente chegava e eu via que a minha consulta parecia uma aula. Eu dava uma aula para o paciente. Eu explicava ponto a ponto como que aconteceu, qual era o tecido, qual era a fase que ele estava. Nossa, o paciente ficava impressionado, eu ficava impressionado com a precisão, que a história realmente batia. Falava, nossa, olha aí, então essa é a origem do seu câncer. Veja que interessante esse sentir, esse problema de família que você tem, essa raiva, essa contrariedade, esse conflito de Uhum. identidade, enfim, para cada uma das manifestações, né? Essa sensação de desvalorização que te gera todo esse quadro crônico de dor. Então, tudo batia com muita precisão. E isso me fez acreditar na nova medicina germânica. Foi um passo interessante. Falei, poxa, realmente faz todo sentido. Né? Realmente a Uhum. precisão, você conseguir saber o que está acontecendo. Só que quando eu ia para o mecanismo de atuação, eu via que eu não tinha ferramentas. E eu percebi que eu estava mais aprendendo do que ajudando as pessoas. É como se eu estivesse estudando mais a história. E né, o fato de eu repetir muitas Uhum. vezes e identificar a história, enfim, estava me dando um certo conhecimento, mas no nível de resultado, daquilo que poderia ajudar a pessoa, eu via que não tinha muito efeito. Então eu percebia que a pessoa saía consciente, porém a dor ou o processo continuava. Principalmente os quadros crônicos. E se a gente for olhar para o mundo físico, é a mesma coisa, é a mesma frustração. Porque se um paciente, por exemplo, a gente Uhum. trabalha com osteopatia, se ele faz um movimento abrupto e trava, a gente fica feliz da vida, porque você sabe que você, com uma manipulação, você consegue resolver o problema do cara. Porque é uma lesão traumática, né? A gente fala, é um desequilíbrio traumático, né? Uhum. Então, o resultado é muito bom. Agora, quando você vê um paciente crônico, aquela pessoa com fibromialgia, aquela pessoa com uma degeneração articular progressiva, né? Eu falo assim, o buraco é bem mais, né? O processo é muito mais longo. Normalmente a articulação que está sofrendo ou aquele sistema muscular não tem absolutamente nada a ver com a relação de causa, né? E eu comecei, como eu tinha essa experiência da osteopatia, eu comecei a fazer uma correlação muito grande com a mesma dinâmica, né? E Uhum. eu via que grande parte das pessoas não procuravam por esse bendito DHS e que a solução real não funcionava, na maioria dos casos. Eu falei, poxa, então é a hora de eu começar a me aprofundar, começar a deixar de ser apenas interpretativo ou tentar simplesmente ressignificar aquilo ali para tentar compreender qual é a origem verdadeira do processo, aonde está o que eu gosto de chamar essa dor inicial, onde que está essa história. E aí, procurando em outras filosofias, outras técnicas, né, formas de compreensão, eu fui aprofundar no nível psíquico, emocional, enfim, para até tentar entender como o Hammer chegou nisso. Né? Tentar, eu falo assim, quase que tentar pensar com a cabeça dele, né? Já que eu não conseguia mais ter acesso a Uhum. ele, né? Então, tentar compreender o que poderia estar, né? Como que ele chegou a essa compreensão, a história das pessoas. E eu vi que, na verdade, Wesley, grande parte dos processos tem início na infância, né? Então, isso é muito interessante. Uhum. Os processos biológicos, os primeiros traumas, as primeiras experiências, aquilo que realmente está gravado no nível subconsciente, né, da pessoa, é muito lá atrás. E que ao longo da vida eu fui percebendo que, na verdade, o que vai desencadeando as respostas são gatilhos. São situações Uhum. que têm ressonância com aquilo ali. Então, a pessoa, por exemplo, que sente raiva,
ela sente raiva várias vezes ao dia. Uma pessoa que se Uhum. opõe, ela se opõe várias vezes ao dia. Uma pessoa que se sente desvalorizada, ela se sente desvalorizada várias vezes ao dia. E é por isso que aquele Uhum. processo chamado doença, ela se instala e não larga a pessoa. Porque isso é interessante. Porque outra coisa que você disse lá no início, a gente vê aquela curva da segunda lei biológica, ela é linda, maravilhosa. Só que não acontece daquele jeito. Por Uhum. quê? Parece que tem dia para começar e dia para acabar. Só que um paciente, por exemplo, com fibromialgia, tem dor crônica há 20, 30 anos. Então, quer dizer, ele está em uma curva recidivante. Você tem pacientes com dores na lombar há anos. Você tem paciente com enxaqueca há anos. Um paciente com Uhum. dermatite. Chega uma criança, um adolescente, ele tem dermatite atópica desde os 2 anos de idade. Ou seja, é assim que os pacientes procuram, dentro de um ciclo de repetição. O paciente não chega numa fase PCLA que durou 15 dias e acabou. Esses Uhum. pacientes, eu digo assim, que eles nem precisam de ajuda. Se a gente dependesse e as pessoas dependessem de tratamento somente para esses processos ditos, vamos chamar de agudo, não faria Uhum. sentido, né? Não faria sentido. Um paciente que tem problema de colesterol, ele toma remédio para colesterol a vida inteira. Não é assim que as coisas acontecem, né? Um paciente, por exemplo, com depressão, com ansiedade. Então, os nossos consultórios, eles estão cheios de pacientes, de pessoas pedindo ajuda por processos que se repetem. Então, se eu ficar tentando buscar esse dito DHS, esse evento inesperado, o que, que acontece que manifesta o sintoma que coloca o Uhum. paciente em uma curva, eu não consigo compreender. E essa é a grande dificuldade da maioria dos profissionais que querem seguir isso como uma receita de bolo. Como se fosse DHS, fase Uhum. ativa, PCLA, epicrise, PCLB, acabou o processo, o paciente está curado. Não Sim. é assim, né? As coisas se somam, as coisas se completam. Isso eu agradeço muito por eu ter tido a referência da osteopatia. Porque é dessa forma que a gente enxerga também o paciente, só que de um modelo mais mecânico, vamos falar assim, né? Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Eu falei, poxa, eu tenho que desenvolver alguma forma, porque senão não faz sentido eu ficar utilizando esse modelo. Era como eu pensava. Eu falei, por que, que eu vou ficar tentando utilizar um modelo em que eu vou ficar explicando para a pessoa o porquê ela está assim, vou ficar tentando ressignificar uma coisa que eu não sei nem aonde está, eu não sei nem qual é Uhum. a história, qual é a dor primária, porque aquela pessoa hoje, na fase adulta, que se torna um opositor, uma pessoa que resiste a tudo, um resistente, que vai desenvolver, por exemplo, um diabetes, que é uma característica, esse adulto é aquela criança que lá na infância não pôde ser ouvida, que tinha um Uhum. pai duro demais, entendeu? E aí Sim. a oposição foi a forma que ele encontrou para se manter vivo, para sobreviver, é assim que eu gosto de dizer, né? Que é como o Hammer chamou. Hammer descreveu mecanismos de sobrevivência. Olha que interessante. Se é um mecanismo de sobrevivência, dá para a gente entender que foi a forma com que aquela pessoa encontrou inconscientemente para Uhum. sobreviver a tudo que ela vem vivenciando ao longo da vida. E então, se eu consigo entender e tratar aquela pessoa como um sobrevivente, eu consigo ir trabalhando para compreender qual é a origem dessa dor. E quando eu Uhum. consigo acessar a origem dessa dor, aí sim eu consigo fazer um trabalho com essa pessoa. E esse trabalho não é em cima de um DHS. Eu falo assim, ó, é muito interessante isso daí. De novo, eu vou puxar um pouco para essa nossa filosofia osteopática, né? É tão interessante porque, imagine assim, o que, que nos diferencia de um profissional da área da saúde, vamos chamar assim o clássico, aquele que traz a forma de Uhum. enxergar daquele modelo tradicional. Então, por exemplo, o cara tem uma dor lombar, 99% dos profissionais vão olhar para a dor lombar. Então você vai no médico, ele faz uma Uhum. ressonância, ele faz um raio-x, ele vai usar um medicamento para a dor lombar. Muitas vezes o paciente vai fazer uma reabilitação para a dor lombar,
vai fazer uma analgesia Uhum. para a dor lombar, né? Aí ele procura um osteopata, né? A gente tem uma regra. Então, eu esqueço a dor lombar e vou olhar Aham. para o dono da dor lombar. Então, como isso gera muito forte em mim, eu comecei a perceber que a dinâmica era igual. Então, eu saio desse dito DHS e eu vou para o paciente. Você já fez o avançado clínico comigo e eu falo muito isso para os alunos. O conflito ou a história do paciente, a história conflitual, ela é muito mais Uhum. para o terapeuta do que para o paciente. Por quê? Porque ela serve para nós como um guia, para que eu possa Uhum. seguir um tema. Por exemplo, se eu estou falando de diabetes e a sensação é oposição, é o confronto, eu guardo isso para mim, para eu entender o que está acontecendo. Se eu estou trabalhando com uma pessoa que tem fibromialgia e eu compreendo que essa pessoa com fibromialgia tem uma sensação de impotência, desvalorização, incapacidade que ela carrega ao longo da vida, eu não vou falar isso para a pessoa, ó, você tem fibromialgia porque você se sente desvalorizado. Não faz o menor sentido, né? Então, o que é o meu papel? O meu papel é tentar entender qual é a dor primária disso. Por que essa pessoa se sente tão desvalorizada assim? Ou por que ela nunca se sentiu reconhecida? Quais são as referências que ela tem? Então, quando eu entro nesse universo, eu saio daquele foco central e eu amplio a minha visão. Uhum. Então, eu falo que Perfeito. construir uma terapia, ela não pode estar centrada no possível dito DHS. Eu preciso ampliar. Então, eu gosto de dizer que o tratamento que eu desenvolvi, a forma com que eu trabalho, é centrado na pessoa e na história de vida daquela pessoa, que vai fazer um caminho. Né? Eu falo assim, para você poder trabalhar uma doença, você tem que fazer o caminho inverso dela, você tem que fazer a volta do processo. Então, o que as pessoas muitas vezes fazem? Elas ficam ali rodeando aquela sensação, tentando encontrar alguma coisa que justifique aquilo ali. Só que aquela pessoa, você imagina assim, Wesley, a pessoa tem uma gastrite porque ela carrega com frequência um sentimento de raiva. Pergunte para essa pessoa do que ela sente raiva. Ela vai dizer para você que ela sente raiva, se ela tiver o mínimo de consciência, ela vai dizer para você que ela tem raiva do chefe, que ela sente raiva quando os filhos contrariam ela. Ela sente raiva do pai e da mãe porque ela julga bastante o pai e a mãe. Ela sente raiva do irmão porque não pensa igual ela. Então, olha Sente quantas raiva de tudo. facetas essa pessoa tem. E por que ela se tornou Uhum. assim? Por que o mecanismo dela de sobrevivência é através da raiva ou através da agressividade? Entende? Porque Uhum. imagina assim, uma pessoa agressiva, ela é agressiva no trânsito, ela é agressiva no relacionamento, ela é agressiva na rede social, é aquela pessoa que faz comentários agressivos. Então, quer dizer, em qual situação, então, existe esse dito DHS que eu vou trabalhar? É o do trânsito? É o da rede social? É o da relação com a família? Uhum. Entendeu? Então, Sim, perfeito. basicamente, assim, é uma ampliação. Então, a gente precisa trabalhar do hoje para o ontem. Para a gente ir fazendo esse caminho inverso para que a pessoa possa ir compreendendo e se conectando com tudo isso daí. Porque por muitas vezes Uhum. na minha vida, você já deve ter ouvido isso daí também. Eu ouvi assim, quando eu ia tentar compreender, eu perguntava para alguns professores, né? Tá, e agora o que eu faço? A pessoa dizia assim, tornar consciente já é o suficiente para a pessoa poder trabalhar um conflito ou largar um conflito. Aí eu pegava e falava assim, tá, então vamos lá. O paciente entra com câncer, eu consigo encontrar, eu interpreto com precisão, e por que o câncer não vai embora? Se a pessoa já sabe qual é a origem, se a pessoa já tem o conhecimento, né? Então eu comecei a perceber que muitas vezes, você também citou isso daí lá no começo, tornar consciente gera às vezes até mais trauma do que benefício. Porque Sim, quantas pessoas estão mostrando para o paciente algo que estava lá no nível subconsciente dele, que ele não tinha acesso, mas que vinha sim manifestando sintomas. Porém, agora eu torno isso consciente, mas aquela pessoa não tem condições de trabalhar esse processo. Ou seja,
o que que ela vai fazer com isso? É a mesma coisa de você dar uma arma na mão de quem não sabe atirar. Qual a vantagem disso daí? Então você deu para a pessoa um instrumento que ela não é Uhum. capacitada, porque ela não foi treinada, e isso se torna um perigo. Então, o nosso papel, o que eu acho, na minha concepção, eu falo por mim, tá? O que eu acho que o nosso papel, quando a gente se coloca numa posição de terapeuta, de ajudar o outro, é um processo de treinamento. Então, eu vou Uhum. trabalhar toda essa dinâmica em que eu vou construir a consciência, é lógico, não existe a mudança se você não construir o processo da consciência, você poder olhar para tudo aquilo ali, faz parte, só que isso sem conexão com a dor, sem conexão com a história, sem a pessoa sentir, sem a pessoa perceber e Uhum. principalmente sem a pessoa ter condições de dar o passo no sentido da mudança, não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. É simplesmente a pessoa fica sabida. Só que ela continua Uhum. com dor, continua com o ciático doendo, continua fibromialgia, continua com o câncer. Agora, vamos entender uma coisa importante, tá? Tudo bem, o conceito da nova medicina germânica nunca trouxe a doença como boa ou como ruim, né? Esse é um Uhum. senso de julgamento que nós temos, ok? Então, assim, quando você olha a pessoa como, por exemplo, um câncer, ok? Então, se você olhar esse modelo, o câncer não geraria problema nenhum. É uma resposta Uhum. natural. A gente entende tudo isso daí, tá? Só que, veja que interessante. Apesar de ser uma resposta natural, as pessoas estão morrendo. Não é fato isso daí? Apesar de Sim, uma perfeito. pneumonia, vou te dar um exemplo interessante. Apesar de uma pneumonia ser uma fase de cura, muitas vezes se eu ficar só olhando para essa pneumonia e não fizer nada, a pessoa morre. Então veja, Uhum. você ficar olhando para a doença, compreendendo a doença, interpretando a doença, mas não tendo mecanismos de ajudar a pessoa, não faz sentido na sua posição terapêutica. Então, assim, Uhum. talvez seja um egoísmo da nossa parte. Pode ser, mas nós nos colocamos nessa posição de sermos terapeutas e profissionais da área da saúde. Então, como profissional da área da saúde, eu não posso ser só um observador, ficar olhando o processo e talvez não me colocar em uma posição de ajuda. Porque Uhum. uma das experiências traumáticas que eu tive na minha vida, e positiva, mas no primeiro momento dolorida, que me fez cair uma ficha, foi um dos cursos que eu fiz com um dos caras que teve acesso direto ao Hammer. Como eu não podia ir atrás do Hammer, eu falei, eu vou atrás de quem esteve com o Hammer, né? Uhum. E eu cheguei lá numa expectativa tão grande, de ver assim, eu vou descobrir o que que esses caras fazem. Olha a minha ideia. Eu vou descobrir o que que esses caras fazem. Lembra O pulo o... do gato. Vou pegar o pulo do Lembra o gato Thales? aqui. O Thales, não sei se o Thales está na live aí, no curso avançado aí, que engraçado, né? Eu falei, por que que você está no curso? Ele falou, eu estou aqui porque eu quero descobrir o que você faz. Lembra que ele falou? E eu quero fazer o que você Uhum. faz, né? Então, eu ia com essa expectativa. E eu fui lá, né, com essa sensação, cara. Eu falei, eu vou ver. E eu fiquei 10 dias com esse profissional. E ele foi mostrando os pacientes que morriam. Como os pacientes morriam. Ó, paciente assim, o choque biológico foi esse, desenvolveu o câncer XYZ, na fase tal aconteceu isso, na fase tal o paciente morreu. Mas, tipo, cara, foi uns 1000 casos clínicos. Uns 1000. Foi muita coisa, sabe assim? Aí, chegou no final, eu olhei e falei, tá, e aí? Ele falou, não, é só o modelo é esse. É um modelo de descobrir o motivo pelo qual a pessoa adoece, compreender as fases, os processos, e é isso aí. Eu peguei e falei, puxa, mas tá, e a gente diante de tudo isso? E eu saí com essa Uhum. sensação. Eu falei, cara, de verdade, se for para ser assim, eu vou parar. Porque o que vai mudar?
Eu vou ficar só observando, cara, sem fazer nada. O cara vai entrar com a dor ciática, eu vou explicar a dor ciática, e a minha atuação? E a minha atuação? Aí o que eu fazia? Pegava a minha osteopatia e tratava o paciente. Eu falei, então eu continuo fazendo osteopatia. E eu não preciso ficar Sim. tentando entender história, entrar em psique, história da vida das pessoas. Concorda comigo? Aí eu deito o Uhum. cara na maca, trato os sistemas que precisam ser tratados, o paciente melhorava e toca a vida. E aqueles que não melhoravam, tudo bem, segue a vida. Mas eu via nesse conhecimento uma ferramenta poderosa. Falei, cara, esses que talvez não estejam melhorando, é porque a pessoa não está tendo a chance de conectar com a dor dela. Aquela pessoa que tem Sim. fibromialgia, pô, ela não sabe qual é o processo que pode estar instalando essa fibromialgia. Ela está procurando ajuda, senão não tinha vindo no meu consultório. E muitas vezes eu mexia nela, ela sentia um alívio, mas voltava. Quantas vezes a gente vê isso daí, Wesley, no nosso dia a dia? Não. E sem contar o paciente que fica com esse diagnóstico preso pro resto da vida, né? A moça tem 40 anos, teve o diagnóstico há 20 anos, hoje chega no nosso consultório e pergunta para ela: ah, você já tem alguma comorbidade, alguma coisa? Ela fala assim: não, eu tenho fibromialgia. Você fala, mas tá doendo? Não, não, hoje não dói, hoje está estável. Então você imagina a cabeça dela como fica, carregando um diagnóstico de 20 anos, não apresentando nenhum sintoma, mas ela acredita que até hoje ela tem fibromialgia depois de tantos anos. Olha que louco, né? Como que É isso é aí. complexo isso aí, não é tão fácil, né? Não é? Você pega uma pessoa com uma doença autoimune. Cara, por mais que você compreenda o processo, existe algo que está, entre aspas, né? Apesar de a gente não acreditar nesse modelo, mas entre aspas, está Uhum. autodestruindo a pessoa. Cada dia a pessoa tem um Sim, comprometimento de algo, né? Então, assim, eu ficar só observando isso daí, compreendendo, me incomodava. Aí eu falei, poxa, eu vou tentar, ué. Se eu tô tentando buscar os caras que eu achei que eram as minhas referências, e que são minhas referências, eu respeito, sem dúvida nenhuma, pelo conhecimento desse assunto, mas eu falei, eu preciso dar um passo, eu preciso caminhar, né? Eu não preciso, não posso ficar engessado nisso daí, tá? E aí foi onde perfeito. eu comecei a construir um modelo, né? Um modelo terapêutico, utilizando sim os conceitos da nova medicina germânica, porém Uhum. tentando criar mecanismos para que eu pudesse me colocar em duas posições, que é como você viu lá no curso avançado, a gente divide a terapia em duas, que é o Uhum. jeito que eu acho mais interessante. Terapia causal é essa que vai trabalhar a história de vida da pessoa. E terapia sintomática, que é essa que vai trabalhar o sintoma. Então, nós temos que ser profissionais que desenvolvem, na minha concepção, essas duas coisas. Por quê? Se Uhum. o cara tem uma dor na lombar, eu sei qual é a origem e eu vou trabalhar a origem dessa dor. Só que eu também preciso trabalhar a dor. Porque não adianta eu trabalhar Uhum. a origem e o paciente continuar com a dor. Né? Então, eu preciso ter um mecanismo para tentar atuar também nesse processo, que é o que a gente chama de sintoma local. Eu estou com um Uhum. paciente, por exemplo, que está em uma fase que a digestão está lenta. Digestão lenta incomoda. Se eu tiver algum recurso para ajudar esse processo, olha só que interessante. Ajudar o processo não é igual a interromper o processo ou fazer uma interferência no processo. É dar Uhum. conforto ao processo. É isso que eu acho que é interessante. Eu acho que nós somos profissionais que somos convidados a participar de um processo. Não é intervir, não é atrapalhar. Não, é deixar o De- processo mais confortável. Você pode Deixar mais passar por uma leve. fase de cura, não é? Você pode passar por uma fase de cura da coluna, mas precisa doer tanto? Precisa ficar numa cama? Precisa sofrer? Uhum. Então, será que... Agora, pô, se eu tenho um recurso que eu consigo aliviar a sua dor e te dar condições desse processo acontecer, por que não usar? Então, isso é Sim. interessante. Então, hoje lá no curso, o que eu faço? Eu tento dividir muito bem essas questões para o aluno compreender através das ferramentas que ele tem na mão, porque nós temos no curso osteopatas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, médicos, né? Nós temos
todos os tipos de profissional. Cada Enfermeiro, um pessoal que traz a sua trabalha bagagem, com psicologia, né? primeiro, Hipnose, né? entre um monte de profissionais, né? Constelador familiar, terapeutas Sim, holísticos, não é verdade? Então, como sim. nós temos diferentes profissionais, cada um já traz a sua bagagem, somado ao que ele vai adquirir no curso. Então, que interessante. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o que ele já traz, mais as ferramentas que ele está aprendendo, de uma forma que ele consiga compreender qual é a melhor ferramenta para ele utilizar no momento adequado. Então, vamos imaginar, se o paciente está em uma fase de reparação do sistema gastrointestinal. Todos nós sabemos que a digestão fica mais lenta. O estômago, por Uhum, exemplo, diminui a liberação de ácido. O peristaltismo gastrointestinal diminui. Então, esse paciente vai ter uhum, digestão mais lenta, ele vai ter inflamação do sistema gastrointestinal, ele vai, por exemplo, produzir gases, ele vai sentir um uhum. estufamento abdominal. É um processo de reparação. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei qual é o sentir biológico. Sei qual é a fase. Perfeito. Mas e agora? Quais alimentos seriam interessantes ele usar? Será que se eu suplementar algo pode ser legal nesse momento? Para melhorar essa qualidade digestiva dele? Para dar um conforto para essa sensação abdominal de estufamento? Será que eu consigo fazer algo para dar uma aliviada, muitas vezes, nesse sintoma inflamatório? Será que é importante fazer um ajuste alimentar, já que ele está com o peristaltismo mais lento? Qual tipo de alimento seria legal ele comer? Quais estímulos Uhum. corporais seriam legais ele receber? Né? Então, veja só, então, tudo isso eu fui colocando a partir dessa minha experiência, do que eu tenho, em um modelo, para que a pessoa possa ter ferramentas e saber o que utilizar. Diferente, por exemplo, de um paciente que está numa fase simpática do sistema gastrointestinal, que, por exemplo, no estômago, ele tem hipercloridria, tem aumento de ácido. Ó, já é diferente, ó. A conduta para um Uhum. paciente com hipercloridria é completamente diferente de um paciente de hipocloridria. A terapia de Certo. um paciente de fase ativa é diferente da terapia de um paciente de fase de solução. Em determinado momento, a terapia psicobiológica é extremamente importante, ou psicofísica. Em outro momento, talvez a terapia seja mais física. Em determinado Uhum. momento, quando o paciente está numa cronicidade, talvez você tenha que usar as duas coisas, o psíquico e o físico, né? Então, isso é importante que a gente entenda. E como eu sofri demais, cara, eu sofri muito para tentar entender isso daí. Porque cada lugar que eu ia, eu recebia um tipo de informação, e normalmente a informação daquele puxando a sardinha para o lado dele. Não é assim que acontece? Né? Uhum. Você vai num Sim. curso de alimentação, a alimentação é a causa de qualquer dor, de qualquer doença. Você vai num curso Isso. psíquico, tudo é psíquico-emocional. Né? Você vai num curso que olha mais para a parte física, precisa olhar. Tal. E eu, como sempre fui um curioso, eu sou um eterno aprendiz e um fascinado por aprender, porque eu acho que cada conceito soma muito. Porque cada Sim, um enxergou de perfeito. um jeito, cada um teve a sua experiência, cada um teve a sua forma, e que faz todo sentido. Só que quando eu consigo ampliar isso daí e perceber como essas coisas se somam, fica tão interessante, fica tão legal. E é por isso que quando eu quis montar um método, eu falava assim, pô, que jeito que vai ser o método? E aí quando eu escolhi o método saúde integrativa biológica, que é como a gente chama os diferentes, né, cursos que a gente dá aí, tem a parte da Uhum. germânica, tem a parte do avançado, nós vamos ter aí, inédito em São Paulo, o estágio clínico prático que nós vamos fazer aí na Clínica Osteopatia São Paulo. Então, para que isso? Para que a gente Uhum. possa realmente integrar todos esses processos. Porque o paciente, quando ele chega, ele é esse ser integral. Ele é um ser que conta toda essa história, né? Olha lá, a Bia falando, é isso aí. Então, assim, não dá para a gente ficar fragmentando tanto ou dando mais importância para um ou para o outro. Depende do momento, cara.
Tem horas que a melhor ferramenta, a melhor abordagem é física. Tem outros momentos que, se você não fizer uma abordagem psíquica e emocional, você não vai obter resultado. Determinado momento, um alimento pode ser extremamente favorável. Em outro momento, esse mesmo alimento pode não ser tão favorável assim. E a gente não pode ficar catalogando tudo como bom, ruim, melhor, pior, certo, errado. Então, isso é interessante, né? Então, E eu sabe o acho que que é isso uma coisa que vem aí, Alan, que você vem comentando? É que, assim, se a gente colocar isso em qualquer outro lugar, todo mundo consegue entender. Então, por exemplo, a pessoa vai ter um relógio. Aquele relógio, quando você abre ele, não tem várias pecinhas, né? Cada um funciona com uma coisa. E quando você vai na assistência técnica, o cara fala para você assim, olha, pô, isso aqui era só uma sujeirinha. Limpou, deu certo. Aí o outro relógio, olha, essa aqui foi uma peça que soltou. Então imagina, o mesmo relógio podendo ter várias peças, várias coisas diferentes. Então não tem como, né, como você falou aí, e é a mesma sensação que eu tive de você querer acreditar que somente o que você faz vai resolver um problema de uma outra pessoa, sabendo que você nem sabe qual que é o problema do outro, né? Porque uma coisa que é muito legal que eu acompanho o doutor Lai Ribeiro, então ele fala que é assim, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que fazer para o outro, não é para a gente. Porque, por exemplo, se eu quero te agradar, o Alan deu uma travada aí. Se eu quero enroscou, te vai lá. agradar, eu não vou fazer, eu não, vamos supor, eu quero te agradar. Aí eu vou falar assim, nó, eu vou fazer o melhor prato que eu sei fazer? Não. Eu vou perguntar para você, qual que é o prato que você gosta? Porque se eu quero te agradar, muitas das vezes o prato que eu mais É isso aí. gosto é o prato que você detesta. Então, como que eu vou trazer você para dentro da minha casa pensando que eu vou te agradar e eu nem sei o que você tem? Então, a gente faz É isso muita aí. coisa externa, só que quando leva para dentro do corpo, parece que é uma coisa mística, né? Parece que é uma coisa que não existe. E, na verdade, isso é a mesma, como você comenta a palavra, né? É a mesma dinâmica. É. Não, e você vê que uma das abordagens que a gente faz das dinâmicas do curso é justamente isso. Por quê, Wesley? Quando você acaba obtendo muitas vezes o conhecimento, você acaba querendo dar para o paciente o seu conhecimento e não o que ele precisa. Então, Isso, é mais ou perfeito. menos isso que você disse. Você vê naquelas dinâmicas que a gente faz na prática aí, como que as pessoas ficam eufóricas de querer passar para o outro o conhecimento dela, a sabedoria dela, a capacidade Uhum. dela, sem compreender a dor do outro. Então, o grande desafio da sua vida é dar ao outro o que ele precisa, e não o É que isso aí. você pode ou quer dar. Então, a gente faz Uhum. muito esse trabalho na parte prática desse curso avançado, você viu isso daí, que é para o profissional encontrar a posição de equilíbrio dele. Porque muitas vezes o que a gente está tentando fazer pelo outro é passar para ele as nossas próprias dores, as nossas próprias frustrações, as nossas Sim. próprias tentativas de superação dos nossos traumas, né? Sem realmente acessar o que é necessário para aquela pessoa, ou até que ponto ela pode ir. Por isso que esse modelo Uhum. interpretativo é perigoso. Porque se você não tiver todo esse feeling, se você não tiver todo esse tato, e isso é interessante porque é só a experiência que vai te trazer, porque quantas vezes eu não tive esse tato, não tive esse feeling, porque eu estava tão Sim. preocupado em encontrar o bendito trauma, eu estava tão preocupado em querer solucionar, em querer passar alguma coisa, que eu não me preocupei com o mais importante. E aí eu falei o que não devia, tornei consciente aquilo que não era necessário, né? Por quê? Por falta de experiência. Então, hoje pode acontecer? Pode, mas é muito Uhum. menos provável. Por quê? Porque existe um processo, existe uma experiência por trás de tudo isso daí, né? E é justamente isso, cara. É Uhum. a gente quando está e por isso que é legal essa parte prática que a gente faz aí. Porque quando você está diante da pessoa, é completamente diferente. O livro, o É. mapa, a teoria, ela aceita qualquer coisa.
Só que a hora que a pessoa se coloca ali, essa reprodução dessa teoria passo a passo, não é bem assim. Porque agora você tem uma história, agora Uhum. você tem processos que se somam, né? Você tem uma dor muscular junto com o túbulo coletor renal ativo. Não é só mais uma dor muscular. É um paciente com conflito de inervação mista que gera um quadro de cronicidade que não tem como mais eu trabalhar o músculo sem acessar o túbulo coletor renal. E se o túbulo coletor Uhum. renal está ligado a um conflito de refugiado, a pessoa que se sente refugiada é a pessoa que sente que não pertence. A pessoa que sente que não pertence, a origem disso daí é um não pertencimento na família. Olha só. Então, não é só uma dor muscular crônica. É uma pessoa que traz uma dor inicial de uma sensação de não pertencimento na família, porque ela nunca pôde ocupar o lugar dela de direito, porque ela sofreu uma comparação com outro irmão, porque os pais quiseram que ela se Uhum. tornasse algo que ela não queria, e ela, por imaturidade, aceitou, e hoje ela tem um sucesso profissional, porém, ela faz o que não gosta, e aí ela sofre com a dor de cabeça crônica. Esse é o paciente, cara. Esse é o paciente. E se a gente não compreender todo esse processo e atuar em tudo isso daí, a gente simplesmente vai dizer, não, é por causa disso, 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 né? Então fica muito superficial. E eu acho que quando a gente se coloca nessa posição de ajudar, nós temos que ser um pouco mais profundos, até um pouco mais responsáveis, eu diria. Porque quando a pessoa fica muito no superficial, ela fica muito irresponsável, ela se torna irresponsável muitas vezes. É o que acontece com muitos Uhum. profissionais, Wesley. Quando ele não acessa, o que ele faz? Ele faz uma transferência. Por quê? Não, meu papel é esse. Agora o problema é seu. É você que tem que resolver. É você que tem que caminhar. É você que tem que fazer o processo da mudança. Eu não posso fazer por você. Sim, mas você está querendo que um cego passe a enxergar. Ou você está querendo dar visão para quem não pode enxergar. Então, Uhum. calma. Vamos caminhar juntos. Vamos descobrir o processo. Vamos abrir os olhos no momento adequado, né? Então, Sim. é mais ou menos isso que eu gosto de trazer e que eu venho falando para as pessoas ao longo de todos esses anos, sabe? Para quem realmente quer se aprofundar, para quem realmente quer se colocar nessa posição, precisa ampliar um pouco mais. Precisa realmente estar numa conexão um pouco mais profunda com o processo do paciente e também com o seu próprio processo, né? Eu fui dar o curso em Rondônia o mês Isso que eu ia passado falar agora. e Rapaz, eu ia falar é, isso agora que você e você falou. sabe que Que muitas das os, vezes a os gente depoimentos, tá lá. é, Fala lá. não, os depoimentos dos alunos, na maioria foi a transformação pessoal. Hoje até eu atendi uma aluna que fez o curso e ela vinha sofrendo com problema de relacionamento. Ela falou, depois do curso, acabou o meu problema de relacionamento. Por quê? Porque ao invés de eu cobrar a mudança do meu marido, eu consegui acolher a dor dele. Eu consegui entender que ele dava o que podia, em decorrência do que ele traz na vida dele. Então a gente mudou a dinâmica. Ao invés de um cobrar do outro, um está apoiando o outro. E eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida. Então veja que interessante, cara. Então ela foi para fazer o curso, mas a transformação que a pessoa tem nesse curso é muito grande. Porque primeiro ela vai encontrar a posição dela, ela vai compreender a Uhum. dor do outro, e aí ela vai poder dar ao outro o que ele precisa e não o que ela deseja. Isso muda completamente, não só na nossa vida profissional, mas principalmente na nossa vida pessoal. Eu não posso separar a Uhum. minha vida pessoal da minha profissional. Eu não sou duas coisas. Eu sou uma extensão. Quando eu estou no consultório, eu sou uma extensão da minha vida. Eu não sou diferente ali. Uhum. Eu não posso ser lá profissional em casa outra coisa. Não, é a mesma coisa. Eu só mudo os papéis. Mas a posição é a mesma. Muda a posição, porque lá eu estou nessa. Aqui eu estou na posição de pai, de marido, eu sei. Só que a dinâmica é a mesma, cara. É olhar o processo do outro, olhar a dor da esposa, olhar a dor dos pais, reconhecer o processo da família.
achar o meu lugar de direito, ocupar o meu lugar de pertencimento, estar naquilo que me compete de verdade. É o que eu gosto de dizer, né? Isso nos dá uma sensação de liberdade. Você sai daquela dinâmica de sobrevivência e você passa a ter a chance de viver. Isso é maravilhoso. Só que eu sempre uso essa frase: sobreviver é automático. Hammer descreveu o mecanismo automático de sobrevivência. Viver é uma escolha, assim como se curar. Uhum. Se curar é um processo de escolha, é um processo de mudança. Não há cura sem mudança, mesmo que essa mudança seja automática. Lógico, porque Uhum. nós não vivemos em um mundo estático, nós vivemos em um mundo dinâmico. E a própria dinâmica da vida nos coloca constantemente na possibilidade de adoecer e na possibilidade de Uhum. se curar. Isso é fato. Porém, quando o negócio enrosca, nós temos que ter uma mudança ativa. Né? Não adianta agora simplesmente ficar nessa passividade o tempo todo. Né? E isso é importante, que Uhum. a gente também faça parte dessa mudança ativa da nossa vida e da vida daquele que nos pede ajuda. Porque nós estamos ou nos colocamos nessa posição, ou fomos colocados a partir das Sim. nossas dores, mas estamos aqui, né? E precisamos fazer o melhor desse processo, né? Eu acho que isso é fundamental para essa construção do terapeuta, né? Até porque uma coisa que eu falo com o pessoal que trabalha comigo, né? Falo com alguns alunos, falo com o pessoal. O paciente está te dando o que ele, muitas das vezes, não dá para ninguém, que é o corpo dele para você poder trabalhar. Então, o mínimo que você pode ter é o respeito sobre aquilo e querer entender o que está acontecendo com ele. Por isso que ele está cedendo para você, que é um desconhecido, o que ele tem mais precioso. Então, Não, e não olhe com só o corpo, cuidado. cara, né? Não só o corpo. Quantas pessoas nos É, dão aquele segredo que só você isso, e ela sabe, né? o Tudo. corpo que eu falo assim, é É, ela te entregando, entendeu? é, Ela se é isso aí. entrega. As diferentes E é, partes, né, que constituem. Então, é um papel muito importante, de muita doação, né? sim, sim, e muitos profissionais de saúde não entendem isso. E aí, em vez de ser um terapeuta, ele é um executor de técnica, que é totalmente diferente. Por Sim. exemplo, a gente fala isso muito aqui na clínica, por exemplo, do método Pilates. Você praticar o método Pilates é diferente de você pilatear. Então, a mesma coisa, acredito, quando a gente vai trazer para Sim. nós, você ser um terapeuta é totalmente diferente de você É, ser um profissional técnico, que o técnico é aquele que executa e vai executar sim. bem. Só, mas ele não É tem o isso aí. raciocínio que a gente precisa do todo, né? Que é juntar aquelas pecinhas do relógio, saber o que está É isso acontecendo com esse paciente, né? E ficar, o mais importante, né, Alan, que você comenta nos cursos, estar neutro. Que eu acho que é para o profissional de saúde, que quando você comenta no curso, né, é aí. uma das coisas mais difíceis. Você estar neutro no processo de uma outra pessoa, que nem a sua. É. Estar neutro é estar voltado para o outro, né? Então, isso é um processo também que tem que ser trabalhado, né? Se a gente não trabalhar, a gente não vai estar nessa posição, né? Por isso que você Só fala que, que o curso, quando você está vivenciando ele aqui, né, o avançado, você se transforma por causa disso, né? Porque você consegue é, entender o outro e fazer parte do processo de outra pessoa. Por isso que você consegue ficar mais neutro. Aí sim você vai ter resultados efetivos com outra pessoa, né? é isso aí. E aí, né, Wesley, é importante, né, a gente falar para as pessoas, né, que nós vamos ter em São Paulo o avançado clínico no próximo mês agora. Você lembra a data? Uhum. Dia 26 a 29 26 de a vinte e maio. nove de maio, que é destinado a todos os profissionais que já trabalham com as 5 leis biológicas.
independentemente de onde ele cursou as 5 leis biológicas, né? Isso é importante. Não precisa ter feito o curso de germânica comigo. Ele pode ter feito com qualquer outro profissional. Ele precisa ter esse conhecimento base, né? E depois, em junho, nós vamos ter um curso inédito, que só vai ter em São Paulo, que é o estágio clínico, que são 3 dias de atendimento ambulatorial, usando o conceito, e aí sim, esse é exclusivo para quem fez o avançado clínico, porque esse tem que seguir o modelo que a gente está preconizando, né? Então, a gente vai fazer um Sim. modelo clínico para esses profissionais. Então, é uma possibilidade aí, né, de quem às vezes fizer o avançado 1, já dá para fazer o avançado 1 e o estágio clínico, né? Então, é Sim. uma chance da pessoa obter todas essas ferramentas e depois já ter uma possibilidade também de colocar no dia a dia, né, com uma supervisão aí, né, para a gente poder construir realmente essa prática, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, nós vamos ter essas 2 turmas em São Paulo, e lembrando que, né, é só São Paulo, e depois vai ter o avançado segundo semestre em Londrina. São as 2 turmas do ano, né? Então, assim, é uma possibilidade aí, né, do aluno poder Uhum. se inscrever aí e ter acesso a essa transformação realmente, né? Conseguir sair desse ponto que é o tema da nossa live, né? De ser Sim. interpretativo ou até mesmo, muitas vezes, invasivo para se colocar numa posição terapêutica, uma posição de ajudar o Uhum. paciente, né? O pessoal, e diferente de outros cursos que vocês já devem ter feito aí, esse curso em São Paulo é somente para 14 pessoas. Então, o Alan, ele se dedica exclusivamente para os alunos aqui. Então, não tem supervisor de curso, não tem outras pessoas que não têm a habilidade que ele tem para poder te orientar. Então, são apenas 14 pessoas que o Alan se dedica exclusivamente para essas pessoas. Tá bom? Então, se você se interessou, Não entra tem. lá no site do Osteopatia São Paulo, manda aqui no direct, manda no direct do Alan também, não tem problema nenhum, tá? Então, é um curso super exclusivo, somente para realmente quem quer trabalhar com isso, e o Alan se dedica os 100% dentro desses 3 dias dessa imersão. Alan, não sabia que o Instagram hoje ele ficava só 1 hora, a gente já ficou mais tempo aqui, mas aqui ele já colocou aqui para mim que está dando 1 minuto e 20 para a gente desligar. É. Então, queria agradecer você aí. Muito obrigado a todos que participaram da live. Então, qualquer coisa que você quiser, deixa no direct da Osteopatia São Paulo, deixa aqui no direct do Alan. E, Alan, 1 minuto aí para você. Dê as palavras finais e muito obrigado pelo dia de hoje. Mas agradecer você, né, pela parceria aí, agradecer o pessoal que está com a gente aí na live, né? E dizer que é uma oportunidade para a pessoa realmente aprofundar um pouco mais, né, no conhecimento e ter ajudar as pessoas. Olha lá, a Bia fez o avançado 1. Bia, vai fazer o estágio clínico aí em São Paulo, tá pertinho de casa, hein? Né? Só falta isso para a Bia. Bia já Aí fez tudo, sim. só falta o estágio clínico. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos aí. Mais uma vez, obrigado.